no capítulo número 2, como foi divulgado, né, na quarta-feira passada, não deu para a gente começar, então hoje nós vamos começar. Livro de Apocalipse, capítulo 2. Acharam? Aí dá até para achar, até de olho fechado, né? Glória a Deus. Amém. Irmão, nós vamos estar começando hoje, aqui, uma série de estudo de 7 igrejas, 7 quarta-feira, coisa forte que Deus vai nos trazer. E é uma palavra revelada de atualidade. Do mesmo jeito que foi em Malaquias, essas 7 igrejas da Ásia está trazendo uma mensagem para a igreja atual, né? E hoje, para cada uma dessas igrejas, Deus ele deixou sempre um flagrante, né? Alguma coisa para a gente melhorar. Porque não existe igreja perfeita. Se você for procurar a igreja perfeita, você não vai encontrar, né? Achou a igreja perfeita, você não entra, você vai estragar ela, né? Glória a Deus. Os irmãos acharam? Apocalipse capítulo número 2, hoje nós vamos estar falando sobre a igreja de Éfeso, né? Diz assim o texto: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio de 7 cabeçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu o achaste mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei o teu lugar, do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. A toda a igreja, versículo 7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Feche seus olhos com muita reverência. Louvado seja o nome do Senhor. Amado Deus, eterno Pai que está no céu, Senhor, nós estamos começando um grande desafio aqui nesta noite, ó Deus. É trazermos a revelação da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, mas eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha abrir o ouvido dos meus irmãos que aqui estão nessa noite, como nós acabamos de ler aqui, Senhor. Que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, que nesse seminário de 7 dias, nós possamos se reavivar, nós possamos se chegar mais ao pé da cruz, meu Deus, nós possamos buscar estabilidade, meu Deus, aleluia! Senhor, mediante a Tua palavra, sim, Senhor. Jesus. E essa palavra que nós vamos aprender não foi a Tiago, não foi João, não, Pai, essa palavra quem falou foi o Senhor, uma mensagem do Senhor, Jesus. e nós recebemos ela, Deus, no nome de Jesus, amém e amém. Podemos assentar com a Bíblia aberta, o capítulo que nós acabamos de ler. Irmãos, nós vamos começar uma mensagem. A Bíblia diz que João, João foi o único discípulo de Jesus que ele não teve morte, não foi assassinado, né? Tentaram matar ele, o apóstolo João, tentaram matar ele, jogaram um tacho de azeite quente, e a história diz que milagrosamente não aconteceu nada com ele, né? E numa perseguição do imperador Domiciano, né? Então, porque João estava pregando a palavra, João estava criando muito tumulto, né? Então ali pregando afinco a palavra de Deus, a Bíblia diz que por causa do testemunho da palavra de Jesus, ele foi lançado numa ilha chamada Patmos, né? Ele foi lançado numa ilha chamada Patmos,
E ali, ele não estava lá para morrer no meio dos bichos, como eles falam não, né? Os pais da igreja dizem que ele estava lá pocando pedra, aprisionado, né? Mas uma coisa é certa, que estava ali por causa do reino do Senhor. E a Bíblia diz que os pais da igreja, Irineu, ele vem falando assim, que quando dava 9 horas da manhã, o horário de João orar era 9 horas da manhã, né? Sempre alguém tem um horário reservado para orar. Eu não sei com vocês, mas o meu horário de orar é 4 horas da manhã. 4 horas da manhã eu pulo, não tem como, porque é o meu particular com Deus. E João, né, segundo a história da igreja, o horário dele era 9 horas da manhã, que ele parava e orava ao Senhor. E num dia desse aí, né, da oração dele, a Bíblia diz que Jesus aparece para ele, né? Ele começa dizendo aqui, ó, no versículo 9, Apocalipse capítulo 1, versículo 9, né? Você vai acompanhar aí dizendo assim, ó: e eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciente de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Aqui tem um mistério muito grande que Deus me deu nesse estudo aqui. Eu fui arrebatado no Espírito. No que dia, irmão? No Espírito em qual dia? No dia do Senhor. No dia do Senhor. Então, ele teve um arrebatamento para o final dos tempos, né? Para o período de Jesus. Então, essa mensagem aqui não é só para Sardes, Esmina, Filadélfia, Laodiceia, não. Essa mensagem está dizendo assim, ó, que eu sou o vosso companheiro no Espírito. Então, essa mensagem de João, ela reflete para nós hoje. Não, o Apocalipse, irmão, como muitos pensam, que fala bem assim, é um livro de julgamento, de juízo. Não, esse para nós salvos do Senhor Jesus, é um livro de esperança, que vem trazendo esperança, porque nós estamos começando assim a entender o que tem reservado para nós, né? O que tem lá no céu, né? A Bíblia diz que João foi arrebatado até no céu, ele viu como é que era a Nova Jerusalém, ele viu o trono de Deus. Então, é um livro de esperança, nos preparando para poder ir para lá. Até aí, tudo bem, irmãos? Amém. E o texto diz que ele foi arrebatado. E quando ele foi arrebatado para um lugar distante, né? Não estava na ilha de Patmos, ele já estava arrebatado, ele não estava na ilha de Patmos. Em espírito, ele foi arrebatado para outro lugar, né? Para o céu, não fala aqui o lugar, mas fala assim que ele foi arrebatado para uma dimensão espiritual. E quando ele foi arrebatado, ele ouviu atrás dele uma grande voz, como a voz de trombeta, né? Ele tentou explicar aqui, botou como se fosse uma trombeta, algo muito nítido, né? Que dizia... É interessante, antes de eu entrar nas igrejas, eu saber quem mostrar as características, quem é que trouxe a mensagem para as igrejas, né? E que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E ele virou. João pega, quando ouve aquela voz, ele virou, né? O versículo 12. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, eu vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelo peito com cinto de ouro, e a sua cabeça, olha como é que Jesus é, irmão. Aqui João já mostra como é que Jesus hoje é, não é aquele homem cabeludo, não, com as mãos furadas. Ele está mostrando como é que Jesus está lá no céu. Olha que coisa linda aqui, ó, a revelação para nós, né? Ele falando assim, ó, e a sua cabeça e cabelos era branco, como a lã branca, como a neve, né? Ele não achou um branco, é um branco no céu, irmão. É um branco diferente desse aqui. Esse branco nosso aqui ainda é encardido ainda, porque é um branco como se fosse transparente, uma coisa linda, né? Glória a Deus. Então ele procurou aqui uma lã branca, a neve, né? Vestido aos pés de uma roupa
De uma roupa comprida. Aqui no meu está escrito comprida. De uma roupa comprida. Então, irmão, vamos parar de ficar usando roupinha curta na igreja. Você que é servo de Deus. Porque o meu Jesus e o seu, ele está vestido de roupa comprida. Amém? É forte o mistério aí, tá? Eu estou ensinando aqui na direção do Espírito Santo. Não tem nada anotado aqui, ó. Tá? Tá vindo do céu aqui para nós aqui. Estou dentro da Bíblia, acompanhando a Bíblia com os irmãos aqui, ó. Né? Cingido como cadê o roupa comprida, cingido pelos peitos com cinto. E a sua cabeça, os cabelos eram brancos como a lã branca e como a neve. E os seus olhos eram como o quê? Chama de fogo. Então, irmão, nada fica escondido aos olhos de Jesus. Se você pensa que vai fazer alguma coisa no escuro, em treva, você não vai conseguir, porque os olhos de Jesus estão brilhando para o seu lado e nada passa desapercebido aos olhos. Eu estou cheio de Deus aqui, aleluia. Sentindo a presença de Jesus nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor, né? Como aos pés dele, olha que pé poderoso, semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra, na sua frente, 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Irmão, que glória tem no rosto de Jesus. Aleluia. Alguém aqui consegue olhar para o sol? Um pouquinho que você olha assim, ó, eu já tentei, aí você firma o olho assim, começa a lacrimejar, aí você vê aquela bolinha assim pegando fogo, né? Já tiveram essa experiência já? Mas quando você olha para os lados assim, você já não enxerga mais nada. Olha o que eu venho trazer agora, que a revelação veio aqui agora, né? Que quando você olha para Jesus, você já fica ofuscado para olhar as outras coisas, porque a glória é tão tamanha de Jesus Cristo, que você já não consegue ver o mundo que está à sua volta, né? Porque a glória é como a do sol, né? Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Olha o que aconteceu com João, irmão. Talvez eu nem vou conseguir falar sobre Éfeso, né, hoje aqui nessa noite, porque Deus está tremendo aqui, ó. E eu, quando vi, o que aconteceu? Caiu aos seus pés. Ué, então, irmão, o que está acontecendo com esse Jesus que está... O que está acontecendo com esse Jesus que está entrando nas igrejas aí? Hein? Será que esse Jesus é esse daqui? Que nós estamos aprendendo hoje aqui? Que nada acontece? O povo fica no emocionalismo danado. Jesus está aqui, sinta Jesus aí, recebe Jesus aí. Nós estamos aprendendo aqui que Jesus é poderoso, aleluia. Que Jesus não está mais numa cruz, Jesus não está, né? Ou Jesus derrotado aquele da igreja católica, cabeça curvada, amarrado. E nós estamos aprendendo aqui agora, ó. João, quando viu ele, eu caí aos seus pés como? Morto, né? E ele pôs a mão sobre mim, na sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eita glória, né? O que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Então está na mão de quem o controle, irmão? De Deus. Alguém fala bem assim, não, a minha vida é no controle de Deus. Não, a sua vida, pelo que eu li aqui agora, está no controle de Jesus. Ele abre o que quer, ele fecha o que quer, ele dá vida, ele arranca a vida, porque a chave da morte está na mão dele. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Jesus que nós servimos, irmão. Não é esse Jesus derrotado, não. É um Jesus poderoso. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos para frente. Aí ele explicando aqui para João, aqui, é por isso que eu sempre tenho ensinado os irmãos. Deus falou para você, se tiver confusão, esquece que Deus não está no negócio. Se Deus te mostrou alguma coisa, Ele vai te dar o discernimento também. Não precisa você ficar batendo cabeça, o que é? Eu acho. Irmão, nunca entregue uma revelação, uma profecia dizendo eu acho. Nem você está acreditando naquilo que você está entregando.
Eu tenho que ensinar do jeito que o Espírito Santo está mandando dizer. Aqui, ó, Jesus mostrou para ele as coisas, aquele esplendor todinho, porque João não estava preparado para ver aquilo. Era muita glória, né? Aí ele falou aqui, ó, escreve essas coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas vão de acontecer. Aí Jesus explica aqui para ele, ó, o mistério das 7 estrelas que viste da minha cabeça, na minha frente, e dos 7 castiçais de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então ele está falando que aquelas estrelas que viu na destra de Jesus eram os pastores das 7 igrejas, né? E os castiçais são as 7 igrejas. Quando João virou, ele viu o quê? Ele viu Jesus passeando entre as igrejas. É por isso que esse Jesus é tão poderoso, que quando ele está aqui nessa noite, ele está no culto lá na outra igreja, ele está em outra igreja, ele está passeando no meio das suas igrejas, se fazendo presente, né? Como ele disse assim, eu estou convosco todos os dias. Não é só quarta, sexta e domingo não, irmão. É todos os dias que Jesus está perto de você, está na sua vida, aleluia. Presente na sua vida, amém? Igreja sem Jesus é uma igreja que nem é igreja. Porque que está falando que o filho do homem, o varão andava, né, no meio ali. Muito bem. Então foi o que João viu aqui, e aqui o Senhor falou assim, agora escreve no livro e manda a carta para as igrejas, né? Aí quando nós começamos aqui agora a primeira carta foi a de Éfeso, né? Dizendo aqui assim, ó, quem mandou escrever, versículo 1, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio das 7 igrejas, né? Vamos trazer para a interpretação que Jesus interpretou, que anda no meio dos 7 castiçais. Então, quem está mandando entregar essa carta para a igreja de Éfeso é o próprio Jesus Cristo, né? Olha o versículo 2 interessante aí, irmão. Conheço as tuas obras. Jesus hoje está dizendo para mim e para você, dizendo assim, olha, não está passando nada desapercebido. Eu conheço as suas obras. Se é boa ou se é ruim, eu conheço, né? Eu conheço as tuas obras. Eu sei do teu trabalho. Como é que nós temos trabalhado para o Senhor? Está pensando, o pastor não viu, o pastor não me valoriza. Mas Jesus valoriza. Jesus está atento. Jesus está atento a toda a sua adoração. Jesus está atento a tudo aquilo que sai. Talvez passe desapercebido, pastor Rogério, mas do pastor Jesus ninguém passa desapercebido, né? Ele falou, eu conheço o teu trabalho, a tua paciência. Tem crente que não é paciente, né? Que é tudo do jeito, naquela euforia, tem que acontecer agora. Eu tenho esse problema. De querer, eu sou muito visionário, quero as coisa grande. Aí tem hora que Deus me freia e fala assim, meu filho, eu já estou visando que Deus falou que me ensine muita ovelha. Aí esses dias Jesus falou para mim assim, meu filho, o ministério tem um mês só, você já está querendo tudo em um mês só? Né? A paciência, essa igreja aqui era uma igreja paciente, né? E que não pode sofrer os maus. O mais importante dessa igreja de Éfeso, irmão, puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu o achaste mentirosos. Não era qualquer um que pregava na igreja de Éfeso. Porque se não vivesse o que pregava, não tinha nem oportunidade. A igreja colocava à prova. Tem nome, né? Dizendo que é apóstolo. Aqui. Hoje está uma moda. Eu sou muito perseguido por isso aí no meio evangélico. Porque eu bato de frente. Né? Apóstolo para tudo. Ninguém quer ser mais pastor, não, presbítero John. Pastor já ninguém. Antigamente o sonho de qualquer um era, né? Deus vai me... Não, agora não. Quer ser apóstolo. Agora apóstolo rei agora. Já tem até rei agora? Eu sou apóstolo rei agora. Está repreendido em nome de Jesus. Daqui a pouco vão ser vice-deus, né?
Daqui a pouco vão querer querumbi ungido. Tem um Jesus em Vitória lá no... Só o sangue do cordeiro, né? Então aqui, ó. A Bíblia fala assim, ó, que eles colocavam à prova os pastores. Esse dia eu estava vendo no Facebook lá que uma mulher ligou para um rapaz. Já viram? É comédia, mas é o que acontece hoje. Quanto é que você cobra para pregar, varão? Você vem pregar aí? Ah, eu cobro 2.000. Ah, a gente paga. Só que você tem garantia? Ó, nós vamos querer tantos curados, nós vamos querer tantos batismos com o Espírito Santo, nós vamos querer tantas pessoas libertas. É uma paródia, é uma comédia, mas é o que acontece hoje. Aí quando a mulher pediu aquilo tudo, o pregador foi lá e desligou o telefone, né? Por quê? Essa igreja de Éfeso colocava os falsos profetas à prova. Ó, Deus manda te dizer que é assim, 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 assim. Você está pensando que a pessoa falava amém? Eles não falavam amém, não. Deus falou, eu quero sinal. Se Deus está falando com você aí, eu quero sinal. Essa igreja aqui era perseverante. Sabe por causa de quê? Porque o texto diz, se vocês lá para Atos, por isso que é bom ler a Bíblia, porque quando Paulo foi a cidade que Paulo mais ficou foi a cidade de Éfeso. Ficou aproximadamente 3 anos e alguns meses, né? Paulo ensinou na carta de Efésios, quer ver? Abre aí Efésios capítulo 4, versículo 1 e o 2. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 1 e o 2. Acharam aí? 4, 1 e 2. Quem achou pode ler. Rogo-vos, pois eu, que prezo do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Amém. Então o Paulo ali, se você for olhar mais à frente, ele fala bem assim, ó, vocês tomam cuidado, porque os falsos obreiros não estão vindo de fora, não. Eles estão no meio de vocês, então vocês tomam cuidado com isso, né? Saíram de vocês aí, ó, e estão profanando. Essa igreja era uma igreja que estava atenta aos ensinamentos de Paulo. Não era uma igreja movida a movimentos. Hoje o que os pastores faz para crescer a igreja? Não ora mais, não jejua mais, não chama a igreja para santificação. Vou fazer um movimento, vou chamar os pregadores de renome, né? Os pregadores que estão no auge, vou fazer a campanha de não sei o quê, para trazer número, para trazer movimento. Mas a preocupação de Paulo, vocês têm que aprender o seguinte, que essa carta para Éfeso aqui, Paulo estava preso. A irmã Viviane acabou de ler aqui assim, ó, e eu estou preso por causa de vocês. E corria. Paulo, ele pastoreou as igrejas da Galácia de dentro de uma cadeia. Leva essa carta para fulano, leva essa carta para ciclano. Mas o povo, ele tinha credibilidade, que quando a carta chegava, o povo respeitava, né? E aqui ele falou, se preocupou muito com isso, disse, ó, toma cuidado, porque alguém vai querer mudar o comportamento de vocês. Mas a base de vocês, ó, a igreja de Éfeso, é amar uns aos outros cordialmente, que tem que ter amor no meio de vocês, né? Muito bem. Então nós vemos aqui que essa igreja aqui, ela tinha muita qualidade boa, que Jesus falou assim, eu conheço tudo. Vocês colocam os falsos profetas à prova. Para com esse negócio de ficar falando amém. Bota a profecia, bota a revelação na balança. Você não acreditar, você está certinho. Mas irmão, o que é isso? Já viu? Você tem que acreditar, varão. Porque hoje eu vejo uns pregadores aí, uns homens de Deus, entre aspas, que se você não recebe sua bênção, é porque você não teve fé, né? Não recebeu porque não teve fé, não acreditou. A Bíblia manda nós colocarmos tudo na balança, irmão. Jesus, ele falou assim, ó, acautelai-vos. Não vão acreditando, não. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Era o ensino de Jesus lá,
E Jesus vendo aqui, ó, falando assim, ó, eu estou vendo que vocês colocam a prova, vocês provam mesmo. Então, era uma igreja blindada para movimento, era uma igreja blindada para falso movimento, né? Para heresias. Era uma igreja que estava enfincada no ensino de Paulo. Paulo estava preso, mas estava correndo, a palavra estava surgindo efeito, né? Ó, colocavam a prova os que se diziam ser apóstolos, quer dizer, os grandão, a preocupação deles, né? E não são, e o não são. E tu o achaste mentiroso. Quer dizer que o próprio Jesus aqui dando a sentença. Vocês duvidaram que eles eram falsos apóstolos? E eles não são. O próprio Jesus aqui confirmando, ó, e o não são. E tu o achaste mentiroso. Então, irmão, nós não temos que ter pacto com mentira, não. Alguém te entregou uma pelanca, te entregou uma carnalidade, chega na cara da pessoa, a Bíblia manda. Você chega e fala assim, ó, varão, você não brinca com as coisas de Deus não, porque Deus não está te usando não, tá? Isso é carne. Sabe para quê? Você está salvando a vida daquela pessoa de fogo do inferno. Tá? É recomendação da Bíblia. Moisés ensinou, quando alguém se levantar falando no nome do Senhor e não for de Deus, repreende. Repreende. Por quê? Você fazendo isso, aquela pessoa talvez não vai querer, vai te chamar de exaltado, vai te chamar de santarrão, vai te chamar de murmurador, mas tem uma coisa, eu duvido se amanhã ele vai entregar uma revelação da carne para outra pessoa, porque o martelinho vai estar na consciência dele. Tá entendendo isso aí? É o que a Bíblia ensina, tá? Depois a gente dá um estudo sobre isso com mais referência bíblica. Estou só perdendo tempo para não fugir do assunto aqui. E sofreste, né? Jesus falando assim, eu conheço o seu sofrimento, eu tenho contemplado a igreja de Éfeso, o teu sofrimento, e tens paciência no meio do sofrimento. Quem é que está sofrendo aqui? Eu estou. Quem aqui está? Todo mundo está. Eu tenho lua de mel. Seja paciente. Seja paciente, que Deus está falando aqui assim, ó, eu conheço a tua paciência, tens paciência, sofre, mas tem paciência, esperando em mim, né? E trabalhaste pelo meu nome. Você acha que passa desapercebido? O Senhor Jesus falando assim, olha, e vocês trabalham pelo meu nome, né? Glória a Deus. E não te cansaste. Que alegria que tem no coração de Jesus, irmão. Vocês podiam estar em casa agora, mas vocês estão aqui nesse tempozinho frio, mas estão aqui ouvindo a mensagem de Jesus, porque essa mensagem aqui é de Jesus. Imagina como é que está o coração de Jesus nesse momento, por causa de você renunciou para estar aqui nessa noite, né? Então já temos um créditozinho lá no céu por estar aqui nessa noite, né? Glória a Deus. Agora tem, como sempre tem um porém na vida do crente. No 4, tenho porém contra ti que deixaste o seu primeiro amor. Em algumas Bíblias da caridade. Amor e caridade é a mesma coisa, né? Tenho porém contra ti. Irmão, trabalhavam, não se cansavam, zelo pela palavra, mas não estavam fazendo mais o que faziam no começo. É isso que Jesus está falando para a igreja de 2019. Lembra do passado? Lembra como é que era a minha igreja? A minha igreja orava, a minha igreja jejuava, a minha igreja tinha amor, né? E Jesus está falando assim, ó, eu ensinei no passado para vocês voltar lá, tem exemplo. Aonde que o povo tinha prazer, o povo na época da Inquisição, o povo tinha prazer de ir para dentro da fornalha, glorificando o nome de Jesus. E hoje nós só somos crentes, nós só dizemos que amamos ao Senhor quando a fartura chegou, né? Quando a bênção está na nossa casa. Oh, Jesus é maravilhoso, né? E Jesus falou assim, olha, vocês só estão me servindo, dizem que me ama, estão trabalhando, porque eu estou presente, que eu estou abençoando, né? E o Senhor falou assim, ó, lembra onde cair. Ó, o conselho de Jesus aqui, ó. Lembra-te. Não está falando lembrai-vos. Está lembra-te também na Bíblia de vocês? Então está falando um singular, né? Não está falando aí, não está falando assim, vocês têm que lembrar.
Lembra? Irmã Vera, a senhora lembra quando a senhora aceitou Jesus? Como é que era a sua conduta? Tudo era pecado, né? Tudo era Jesus. Tinha medo de entristecer a Deus. Não era assim, Michele? Eu fui há 20 anos atrás. Era assim? Eu tinha 25 anos. Era assim? Era assim, Viviane? Não era? Era assim, presbítero? Será que nós estamos deixando... Será que nessa noite Jesus está falando assim, ó, tem alguma coisa aí para melhorar? Eu cortei uma pontinha do cabelo, pensei que eu fui feio. Pois é. E hoje, o que acontece se cortar uma mecha grandona? Os outros fiquei sem roupa. Hein? E se cortar uma mecha grandona hoje? Hein, Viviane? Aí, com a medida do tempo, irmão, a gente vai alargando as coisas, vai se esfriando. Não tô falando, é só um exemplo, tá? A gente vai alargando as coisas, vai se acomodando, né? É aquele negócio assim, a mesma coisa que deitar em pedras. No começo, dá aquela agonia, né? Aí as pedras vão se ajeitando e com pouco você faz a sua caminha. Aí hoje você vem para a igreja, quando você se converteu, era todo dia na igreja. Hoje, não dá para ir não, estou meio cansadinho, né? Aí Jesus falando aqui agora, ó, lembra de quê? Aonde você caiu? Como é que chegou a sua queda? Porque a gente cai e sempre fica marcando que é onde foi a queda. Irmão, mas eu nunca desviei da igreja. Mas você caiu no seu grau de fé. E Jesus falou assim, tem que voltar. Eu me alegrava tanto quando você era daquele jeito lá. Volta. Não deixa os ensinos. Não deixa os falsos apóstolos. Eita glória. Não deixa os falsos apóstolos mudar a sua comunhão comigo, não. A sua intimidade comigo, não. Aquilo que eu falei no seu coração que era pecado, continua sendo pecado, não deixa não. Porque a minha intimidade com você não mudou, eu permaneço mesmo. A intimidade de Jesus é a mesma, irmão. Ele não muda, ele é fiel, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não seja um marido vai com as outras, não. A sua intimidade com Jesus é uma, a do teu irmão é outra. E o que o Espírito Santo falava assim, é errado. Então você continua acreditando que é errado. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus está nesse lugar aqui, hein? Glória a Deus. Lembra de onde caíste. Ninguém consegue cair aqui e levantar lá no final do bairro. Você vai ter que levantar onde você caiu. A regra de vida é essa. Então, a gente hoje, não sei como é que você vai fazer, mas você vai fazer uma regressão, assim, eu tenho que voltar para a oração. Hoje, eu costumo até falar para o pastor de longe, eu estou meio desviado. Estou me sentindo desviado. Irmão, era uma época da minha vida que o dia que eu não jejuava, eu estava sentindo desviado. O dia que eu não sentia a presença de Deus, eu falava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estava falando, foi indo para o monte, né? Eu estava falando que no Monte do Jaburuna ali, ó, se você for lá agora não tem ninguém. Naquele Monte do Jaburuna, a gente tinha que ficar esperando até 1h30, 3 horas da manhã para subir para orar, porque de tanta gente que tinha em cima do Monte do Jaburuna. Quando você subia mais cedo, você tinha que chegar lá em cima e falar assim, varão, chega para lá um pouquinho para me orar aqui do seu lado. De tanta gente, a sede. Irmão, cadê esse povo que buscava Deus? E pasmem vocês, não estão no mundo não, estão dentro da igreja. Porque eu encontro com um monte por aí, a paz do Senhor, varão, a paz do Senhor, eu encontro por aí. Agora eu te pergunto, por que se esfriou? Porque a Bíblia diz que por aumentar o pecado, por aumentar a iniquidade, o pecado é a mesma coisa. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Jesus não falou que era pouco, de muitos. Mas a mensagem para nós aqui dessa igreja nessa noite é, volte. Porque ainda tem uma chama do primeiro amor para acender no coração de vocês. Alguém fala bem assim, perdi o primeiro amor, eu não consigo. Primeiro amor é uma vez só. E a palavra está dizendo aqui, Jesus falando, não, você vai voltar e eu vou te dar o primeiro amor, você vai evangelizar igual antes, você vai orar igual antes, você vai cantar igual antes, porque eu tenho poder para fazer isso. Jesus está falando aqui.
Esse Jesus aqui, ó, do latão reluzente, do olho de chama de fogo, cabelo branco, né? Esse Jesus tem poder de entrar e mudar a história, irmão. Louvado seja Deus. Amém? Pega aí essa palavra em nome de Jesus, né? Arrepende